Evangelho de Marcos, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 13. A partir do capítulo 7 do livro de Marcos, há uma mudança naquilo que Marcos estava apresentando. Marcos, ele tem o propósito com esse evangelho de mostrar a face de Jesus como servo de Deus, aquele que não veio ser servido, sim servir, o Deus servo. Ele apresenta isso nesse evangelho. Ele está escrevendo esse livro para os romanos, né? E a melhor maneira de apresentar isso para o Império Romano é mostrar que Jesus é um servo, né? Ele veio para servir. E até o capítulo 6 aqui, depois para frente também, a ênfase de Marcos é naquilo que Jesus faz, é naquilo que ele faz. Né? Ele apresenta os feitos de Jesus, os milagres, o trabalho dele de evangelismo, apresentação, ou seja, na obra de Jesus Cristo, naquilo que ele faz. No capítulo 7, ele dá uma pausa, né, a respeito daquilo que Jesus faz, ele vai apresentar o que Jesus diz aqui agora. Nós temos outros evangelhos que falam mais das coisas daquilo que Jesus disse. Como eu disse, o foco de Marcos era diferente dos outros evangelistas, de apresentar Jesus de uma maneira diferente. Então, Marcos não se preocupou muito em mostrar para a gente o que é que Jesus dizia, mas sim mostrar o que é que ele fazia, para mostrar essa face de servo. Mas aqui agora no capítulo 7, ele abre, vamos dizer assim, como um parênteses, para trazer algumas palavras de Jesus, para mostrar um pouco daquilo que Jesus falou. Então, é um capítulo importante para a gente aqui. Né? Porque se Marcos ele tinha esse propósito de mostrar o serviço de Jesus, e aqui ele para mostrar aquilo que Jesus agora está falando, não fazendo, é porque isso é de importância para a gente. É algo importante para a gente parar e prestar atenção. E, na verdade, todo o capítulo 7 vai falar isso. Como eu disse, esse ano é a última mensagem que eu vou fazer no Evangelho de Marcos. Então, eu só vou dar continuidade no capítulo 7 no próximo ano, e a gente vai continuar vendo o que Jesus falou nesse capítulo no próximo ano. Mas até o versículo 13, hoje nós temos algo para aprender. E o título da minha mensagem é: Não invalide a vossa fé. A palavra de Deus chama a gente a viver uma fé viva, né? Não uma fé morta. A palavra de Deus diz que é possível que nós tenhamos uma fé morta, né? Uma fé que não produz obras. Jesus estava mostrando a fé dele aqui através das obras dele. A gente sabe que a obra não leva a gente à salvação, não é pelo nosso serviço, não é por aquilo que a gente faz que nós chegamos a Deus, mas por aquilo que Jesus fez por nós, por aquilo que o Senhor fez por nós. Mas, uma vez salvo pelo nosso Senhor, nossa fé precisa produzir as obras da fé. Né? Então, aqui, ele agora vai lidar com um grupo de pessoas que dizia ter fé, que mostrava que defendia uma fé, mas não era uma fé viva. Eles estavam invalidando a fé com tradições. E a gente vai ver um pouco a respeito disso nessa passagem. Hoje nós vamos aprender um pouco aqui. Vamos ler essa passagem do versículo 1 ao versículo 13. A palavra diz assim: E ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, o repreendiam, porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos, muitas vezes, e quando voltam do mercado, se não se lavam, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos e os jarros, os vasos de metais e as tampas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: Por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? E ele, respondendo, disse-lhes: Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, porque, deixando o mandamento de Deus, retém a tradição dos homens, como lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: Bem invalidais o mandamento de Deus, para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse: Honra o teu pai e a tua mãe,
E quem maldisser o pai ou a mãe, certamente morrerá. Vós, porém, dizeis, se o homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhes deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vos ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Vamos orar mais uma vez? Deus Pai, diante da Tua palavra, nós pedimos a presença do Espírito Santo de Deus, aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, para que a gente venha aprender através da Tua palavra hoje aqui, Senhor Pai Deus. Porque, Senhor, eu posso, como pregador, falar da Tua palavra, ensinar da Tua palavra. Mas se o Teu Espírito não falar aos nossos corações, não haverá vida e transformação nessa manhã. Por isso, Senhor, usa, Senhor, esse vaso fraco e falho, Senhor, porque a Tua palavra não falha e ela é poderosa, Deus Pai. E hoje nós contamos com a presença do Espírito Santo de Deus para falar aos nossos corações e trazer a convicção para que sejamos restaurados, sarados, curados e salvos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu acho que a gente deve estar cansado de gente que diz viver uma coisa, mas na verdade vive outra coisa diferente. Não é verdade? Tem alguém que está cansado de ver gente assim? Tem, eu estou. Eu também. Se tem uma coisa que me irrita, é ver gente que diz uma coisa e vive outra coisa diferente. Isso é o que a gente chama de hipocrisia. Ser um hipócrita. De acordo com o dicionário, um hipócrita, ela é uma pessoa que pretende ter crenças ou práticas que ele ou ela realmente não possui. Bom, antes que a gente vá adiante e a gente comece a pensar que a gente é melhor do que os outros, deixa eu contar da minha experiência pessoal rapidinho. A gente muitas vezes olha para a vida dos outros e diz um hipócrita, porque diz crer uma coisa, mas vive uma coisa diferente. Mas muitas vezes nós vivemos com hipocrisia na nossa vida. E eu recentemente, já faz algum tempo, eu me lembro de uma mensagem que eu trouxe aqui à igreja, estava orientando a igreja, aos pais a orarem com seus filhos, com mais intensidade, com mais intenção, de estar. E eu me lembro que quando eu falei aquilo, eu cheguei em casa, a minha filha ela me falou assim, pai, você está sendo hipócrita. Eu falei, por quê, filha? Ela falou assim, não, porque já tem tempo que o senhor não para orar com a gente. E na verdade, quando ela falou aquilo, você falou para a igreja fazer isso com os filhos e você não está fazendo isso com a gente. E ela me alertou ali na hora, como é fácil a gente cair na hipocrisia. E eu falei, é verdade, filha, você está certa. Eu estava vivendo um momento bastante difícil na minha vida, naquela época, bastante atarefado, e eu tinha o hábito de sempre estar orando com as crianças, e eu realmente não estava fazendo aquilo, eu estava sempre jogando com a Priscila. A Priscila falava, vai lá orar com os meninos, eu falei, eu estou ocupado, mas eu tenho que fazer, vai lá e você ora, você também pode orar com eles. E eu não percebi que já tinham passado, não sei, 2 ou 3 semanas, que na verdade eu não estava fazendo aquilo. E eu disse para a igreja que era importante fazer isso. E minha filha, muito esperta, ela falou assim, você está sendo hipócrita, pai. Você está dizendo para os outros fazerem, isso não está fazendo dentro de casa. Então é muito fácil a gente sentar e falar das outras pessoas e chamar a outra pessoa de hipócrita, quando muitas vezes nós também estamos vivendo com hipocrisia na nossa vida. Por isso eu acho que hoje é importante a gente prestar atenção nas palavras de Jesus. Essa situação aqui aconteceu entre os judeus e os fariseus, mas essa situação, na verdade, acontece todos os dias nos nossos bares, na nossa casa, se nós não tivermos a intenção de viver uma vida com Deus, de vivermos a nossa fé com cuidado, com vigilância, como a palavra de Deus diz. A palavra que nos chama a vigiar e orar em todo momento. Se a gente para de vigiar, a gente acaba caindo na hipocrisia. E a gente precisa prestar atenção naquilo que está acontecendo hoje. Então, é isso. Muitas vezes a gente está diante das pessoas pretendendo ter uma crença, uma prática, que na verdade a gente ainda não possui. A gente não faz. E a gente precisa hoje ouvir essa palavra com humildade nos nossos corações para que o Espírito Santo de Deus possa mudar a nossa vida. Para que a gente possa viver uma fé genuína. Para que a gente não invalide a nossa fé. Hoje muita gente não quer vir a uma igreja ou ouvir o Evangelho, porque na verdade é o que está acontecendo. Aqueles que se dizem
dizem evangélicos, aqueles que se dizem cristãos, na verdade, estão vivendo em hipocrisia, porque não põem em prática a sua fé. O mundo não é bobo, ele observa essas coisas. Como é que a gente então vai poder lutar contra isso? O termo grego que aqui Marcos utiliza, né, para hipocrisia é um termo que era usado no teatro daquela época, né, no teatro grego. Naquela época, só os homens podiam representar no teatro, né, não podia ter mulher nas peças de teatro. Então, quando um ator ele representava mais de um papel, eles usavam máscaras. Então, ele, quando representava, por exemplo, uma pessoa feliz, ele colocava uma máscara com um sorriso na frente do seu rosto e representava aquela pessoa feliz. Quando ele ia representar uma pessoa triste, ele pegava uma outra máscara, uma pessoa de feição triste, e punha na frente do seu rosto. Quando ele ia representar um homem, ele punha uma máscara masculina. Quando ele ia representar uma mulher, ele punha uma máscara feminina. Era assim que se fazia a representação naquela época, através. E a palavra usada, né, no grego para isso era isso, a hipocrisia, ou seja, né, alguém que se esconde atrás de uma máscara. E, infelizmente, Jesus está chamando a nossa atenção porque tem muita gente ainda vivendo a sua fé escondido atrás de uma máscara. Às vezes a gente veste um paletó bonito, a gente põe uma Bíblia debaixo do braço, a gente levanta o nosso peito e a gente vem para a igreja, né, de uma maneira bem mascarada, mas por dentro, na verdade, a nossa fé está completamente inquebrada com a nossa vida, diferente daquilo que a gente vive, ou seja, mascarado por uma capa externa. E a palavra de Deus chama a nossa atenção a respeito disso. Como é que a gente vai poder lutar contra isso na nossa vida? Olha, querido, eu não estou me colocando aqui numa posição de santo não, como eu disse, eu sou exemplo. E isso pode acontecer com muita frequência na minha vida. E eu preciso ter cuidado. Por isso, nós temos que aprender a lutar contra isso nas nossas vidas. Porque isso pode acontecer na vida de cada um de nós aqui. Como é que a gente, então, pode crescer em santidade sem a gente se transformar num hipócrita? É exatamente isso que Jesus acabou de falar aqui nesta passagem. Como é que a gente pode crescer na presença de Deus em santidade e em parecermos mais com o nosso Senhor sem nos tornarmos pessoas hipócritas? E a palavra de Deus mostra para a gente que é aprender, né, com o coração do problema. Porque o coração do problema é o problema do coração. Sabia disso? O coração do problema da hipocrisia é o problema do coração. O provérbio diz isso. Lá em Provérbios 4, 23, ele diz: sobretudo, olha só, sobretudo é o quê? Sobretudo, tudo aquilo que está acima, o que se deve guardar. A gente tem que guardar o Senhor? A gente tem que guardar o Senhor. A gente tem que se guardar de falar coisas erradas? A gente não tem que se guardar de demonstrar desamor? A gente não tem que se guardar de se esquecer de agradecer? A gente tem que se guardar. Tem muita coisa que a gente deve fazer. Mas, sobretudo, ele está dizendo aqui em Provérbios 4, 23, sobretudo deve se guardar, guarda o teu coração. Porque dele procede as fontes da vida. É interessante aqui essa analogia, porque a palavra de Deus diz também que o coração do homem é enganoso. Então, como pode deste coração enganoso também brotar a vida? E aqui é que está o ponto-chave para nós que conhecemos o Senhor. Só podemos, na verdade, termos vida no nosso coração se nós guardarmos o nosso coração no Senhor Jesus. Amém. Guardar o nosso coração é guardar o nosso coração pela palavra de Deus, pelo poder de Deus, pela intimidade com Deus. Então, quando você ouve lá em Mateus capítulo 6, a palavra de Deus dizer assim, né? Em primeiro lugar, o quê? Deus e a sua justiça. Aqui não está havendo nenhuma contradição com essa passagem aqui de Provérbios. Em primeiro lugar está Deus, porque Deus, em primeiro lugar na nossa vida, coloca o nosso coração aonde?
no lugar certo. Tenho frisado muito a respeito disso aqui nessa igreja, porque a gente tem vivido esse momento de escalas, de prioridade. Não é Bíblia. A prioridade é Jesus, o Senhor em primeiro lugar, e todas as outras coisas depois. Então aqui, antes da gente desmembrar essa passagem, eu queria fazer algumas observações aqui. Aqui a hipocrisia, a gente começa a perceber que ela se concentra naquilo que é exterior, enquanto a santidade, na verdade, ela começa pelo interior. A hipocrisia, ela é visível. A santidade, ela começa de uma maneira invisível nas nossas vidas. Aqui os líderes religiosos, eles estavam preocupados em ter as mãos limpas. E Jesus está mostrando aqui para esses homens que era mais importante eles terem se preocupado em ter um coração limpo, em primeiro lugar. Então aqui algumas observações que eu queria passar para você. A primeira delas, grande parte do material de Marcos, como eu disse, se foca naquilo que Jesus fez. Aqui neste capítulo, a gente está focado naquilo que ele disse. Presta atenção no que Jesus falou aqui hoje. A segunda coisa, a partir desse ponto aqui, a gente vai ver que a popularidade de Jesus começa a diminuir. Até aqui a gente vê que as multidões seguiam Jesus, as pessoas procuravam Jesus, as pessoas não deixavam Jesus ir. Onde ele ia, a multidão ia atrás. A partir desse momento, quando ele traz agora o seu ensinamento, a popularidade dele começa a descer, porque o povo foi confrontado. E a gente não gosta de confronto. Enquanto tem pão, tem milagre, tem bênção, tem provisão, enquanto vem lá de cima para cá, a gente quer Deus. Mas quando a gente é chamado a entregar daqui para lá, a gente começa a correr. Aqui ele começa. Aqui as pessoas começam agora a atacar ele de uma maneira implacável, começam a tentar desacreditá-lo e eventualmente vão levar ele à morte. É o que vai acontecer daqui para frente. A terceira coisa que eu queria que você guardasse, conforme a gente vai ver essa passagem aqui, é que a palavra tradição ela é usada aqui 6 vezes diferentes nessa passagem. Está no versículo 3, no 4, no 5, no 8, no 9 e no 3. Ou seja, Jesus então está chamando a atenção a respeito das tradições. E olha, já deixo claro aqui. Tradição não é uma coisa ruim. O que é ruim é o que a gente faz com a tradição. Então, existem boas tradições. O problema é o que a gente faz com a tradição. Porque a tradição ela é boa enquanto ela serve à palavra. A partir do momento em que a palavra tem que servir à tradição, ela deixa de ter importância. Então, em primeiro lugar, as Escrituras. Depois, as outras coisas. E aqui em Marcos capítulo 7, a gente tem aqui o versículo-chave, que ele diz: em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homem. A palavra vão aqui, ela significa infundado, inválido, hipócrita, vazio. Ou seja, em vão, é vazio, é sem valor, é sem sentido me honrar com os lábios, se não vier do interior do coração. Então são coisas que a gente precisa ter em mente agora para a gente entender essa passagem. Então eu queria dividir minha mensagem em 3 partes. A primeira delas é o confronto. Do versículo 1 ao versículo 5, Jesus agora vai confrontar essa situação. Ele vai confrontar o legalismo, é o que a gente chama de legalismo. Ele vai confrontar esses legalistas diante disso. E a primeira coisa que a gente vai ver aqui é que os legalistas, eles adoram outros legalistas. Legalista gosta de juntar com legalista. Todo legalista quer arrumar companheiro. Olha o versículo 5. Vê se não é isso que está acontecendo aqui. E ajuntaram-se a ele, olha, que grupos que se ajuntaram aqui? 2 grupos diferentes. Fariseus e alguns escribas que tinham vindo de Jerusalém. Essa gente veio de longe para lutar contra Jesus. E já estavam formando já um grupo. Porque legalista gosta de gente legalista, eles gostam de se juntar. É assim na igreja, é assim também. Aquelas pessoas que gostam de viver por regra, por imposição, elas gostam de achar outras pessoas que gostam de viver por imposição e por regras. Eles se juntam, eles gostam de estar perto, eles se fecham. Eles querem buscar
aquele que apoia esse legalismo, porque na verdade Deus não tem nada a ver com isso. Os fariseus, na verdade, a palavra fariseu lá significa separados. Eles eram homens que supostamente haviam se separados para Deus. Na verdade, o farisaísmo aconteceu na história da nação judaica com um bom motivo. Os homens, durante o Império da Grécia, que estava minando a nação de Israel e tentando destruir os templos, destruindo as sinagogas, as reuniões, a adoração do meio do povo judeu, aquilo profanando os templos, profanando o povo, os rituais que Deus havia ordenado à nação de Israel. Chega um momento em que o povo ele percebe que eles precisam se levantar contra aquilo, contra aquela opressão que via desse império grego. Então eles formam esse grupo dos fariseus, que seriam os homens que se separariam para Deus, para agora trazer de volta agora a nação a palavra de Deus. Era uma coisa boa. Esses homens se juntaram para fazer aquilo que era de melhor, devolver ao povo a fé, devolver a palavra de Deus ao povo. Mas passados anos, aquilo começou a se tornar mais uma posição política do que de fato uma convicção de fé. E é isso que Jesus está lutando agora contra eles. Não porque eles tinham uma boa causa, mas porque agora, na verdade, aquela causa já não tinha mais nenhuma importância no coração daqueles homens. Porque, na verdade, o que eles estavam fazendo agora era invalidando a palavra de Deus pelas tradições que eles começaram a criar no meio do povo. Então, eles começam a querer se agrupar, se juntar. A segunda coisa que é importante a gente entender aqui a respeito do confronto de Jesus Cristo, aqui nessa passagem, agora no versículo 2, é mostrar que o legalista está sempre procurando um infrator. O legalista vive para encontrar a falta de alguém. Já viu gente assim? Hoje em dia a gente chama de perfeccionista. A gente mudou o nome. Quem é o perfeccionista? É aquele que acha que ele é capaz de fazer tudo perfeito. Então ele espera que todo mundo faça as coisas de uma maneira perfeita. E a partir do momento que você tiver um pequeno deslize, ele é o primeiro a te cobrar da sua imperfeição. Esse é o legalista. Tem alguém aqui que é culpado de perfeccionismo? Eu sou. Eu sou uma pessoa que tem essa tendência ao perfeccionismo. Eu exijo demais, eu quero demais. E muitas vezes eu acabo jogando isso para cima das outras pessoas. E quando as pessoas não cumprem as minhas expectativas, eu acho que aquelas pessoas não são capacitadas o suficiente. Isso é negativo. Porque eu sou perfeito. Nunca fiz nada perfeito. Como é que eu vou esperar que os outros façam se eu não sou capaz? É uma tendência. Então a gente fica procurando a infração. Sabe por quê? Porque quando a gente procura a infração do outro, a gente esconde a nossa imperfeição, as nossas infrações. Então é mais fácil eu apontar o dedo para aquela outra pessoa, é mais fácil eu dizer que aquela pessoa tem uma imperfeição, do que eu admitir a minha imperfeição diante de Deus. Porque assim eu tiro a atenção de diante de Deus. Já viu como um perfeccionista, um legalista? Quando a gente é confrontado, o que a gente faz? A gente foge jogando a culpa no outro. Não, vocês estão falando isso comigo, com isso, dessa gente, mas e o fulano de tal? Ele também faz isso. Mas e o ciclano? Ele fez isso, ele fez aquilo outro. São atitudes de legalismo na nossa vida. E Jesus está chamando a nossa atenção a respeito disso. Aqui, veja como Marcos agora, ele ajuda aqui os leitores a entender mais sobre o assunto aqui. Olha o versículo 3 e 4. Ele está explicando o que está acontecendo aqui. Aqui ele vai dar alguns antecedentes culturais aqui para que as pessoas pudessem entender. Lembra, quem estava lendo o livro de Marcos não era judeu. Então ele estava falando dos judeus. Então, para que as pessoas entendessem o que estava acontecendo entre os judeus, ele tinha que explicar a respeito da cultura. Então ele está explicando, olha lá, versículo 3, por quê? Agora ele vai explicar o porquê. Por que eles estavam falando isso? Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, aqui também em outras versões diz os anciões, os presbíteros, os anciões, se a gente traduzir para os dias de hoje, os mais velhos, os mais maduros da igreja,
não comem sem lavar as mãos muitas vezes, e quando voltam do mercado, se não se lavam, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos, os jarros, os vasos de metal e as camas. Ou seja, Jesus estava explicando para aquele povo que não conhecia a tradição judaica de que eles tinham uma tradição entre os povos, né? Uma tradição que foi dada pelos anciões para fazerem esses rituais. Né? Aqui, querido, não é uma questão de higiene pessoal, né? Porque a gente pode olhar, e hoje em dia a gente entende que nós fazemos isso, a gente lava as nossas mãos, a gente lava as nossas, né, louças, os pratos, a gente, né? E coisa boa que a gente aprendeu isso com eles, porque de fato isso é um hábito de higiene pessoal. Mas entenda uma coisa, Jesus não estava falando do ato de higiene pessoal, porque na verdade aqui, isso aqui era muito mais do que um ato de higiene pessoal. Isso era um ritual de santificação para eles naquela época. Né? Quando os anciões determinaram aquelas coisas, você pode perceber aí na passagem que diz que eles lavavam muitas vezes as suas mãos. A palavra aqui é que eles esfregavam, sabe? Aquele esfregão que você dá, às vezes quando você pega seu menino que acabou de voltar do campo de futebol, né? Que está todo cheio de barro, de grama, né? Você pega aquela bucha lá e esfrega, que você quase arranca a pele do menino, né? E sai vermelho lá do banheiro. Né? Era mais ou menos assim, ou seja, era um ritual de purificação, né? Para que não se contaminasse com as impurezas do mundo, era um ritual. Só que esse ritual não havia sido ordenado pela lei mosaica. Moisés tinha dado várias leis, vários mandamentos, havia rituais de purificação e de lavagem, mas esse ritual agora que se tornou um exagero, e na verdade agora estava se tornando mais importante do que a própria palavra de Deus, era um ritual criado por homens. Entenda uma coisa, querido, eu não estou dizendo que era mal lavar as coisas, pelo contrário, que coisa boa era que as pessoas pudessem fazer esse tipo de coisa. Mas quando essa tradição começou a ganhar mais importância do que a própria palavra de Deus, aí começou um problema sério. Isso é legalismo, hipocrisia. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu não estou falando contra as tradições, mas mostrando que a tradição, quando ela toma uma posição maior do que a própria palavra de Deus, ela invalida a palavra de Deus. Isso aqui agora começou a se tornar importante. Eu não sei se você conhece um pouco, né, a respeito, né, mas as tradições judaicas, né, não da palavra de Deus, mas através dos anciões, né, os líderes religiosos, elas começaram a ser colecionadas num livro que se chama Mishnah. Né, então eles começaram ali a trazer. Né, depois eles também colecionaram mais um outro livro que se chamava Gemara. Depois, mais tarde, eles combinaram, né, o Mishnah e o Gemara num livro chamado Talmud, que é um livro de regras e tradições dos antigos. Só para você ter uma ideia de como isso se tornou uma neurose tão grande no meio daquele povo, que só a respeito dos lavar as mãos e as coisas, tinha 35 páginas. Tem 35 páginas a respeito desses rituais de lavagem. Quando a palavra de Deus diz para a gente essas irmãs. Ou seja, chega um ponto em que essas tradições elas começam a se tornar muito mais importantes do que a própria palavra de Deus. Então as pessoas elas começam a deixar a palavra de Deus para seguirem as tradições. E olha lá, Lucas capítulo 11, versículo 4, você pode seguir com a gente no quadro. Jesus ele chama a atenção a respeito disso. Ele diz, ai, 11:46, Lucas 11:46, ele diz, ai de vós também, doutores da lei, que carregais ou sobrecarregais os homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmos nem ainda com um de vossos dedos tocais nessa carga. Ou seja, aquele grupo de gente religiosa começou a pôr sobre o povo uma carga tão grande, que eles mesmos, nem com a ponta do dedo de Jesus, tocavam naquela carga. Ou seja, se viver com Deus era observar as tradições que eles tinham gerado, já era impossível ter algum relacionamento com Deus. E quem podia seguir tanta regra? Quem podia seguir tanta coisa? E é por isso que lá, em Mateus 11:28, Jesus ele faz uma oferta maravilhosa para as pessoas que ouvem ele. Olha o que Jesus oferece para o povo que estava ouvindo ele. Lembra? Jesus ele veio para os seus, ele veio falar com os judeus. E olha o que ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
sobrecarregado, não era com carga de cavalo, não era com um saco de farinha nas costas, não era com a falta de dinheiro. Hoje em dia a gente lê essa passagem nas igrejas, você leva para esse lado, você aí está triste, porque ganhou pouco essa semana, que está aí pesado, que não tem como pagar o seu aluguel. Querido, olha, Deus ele vai te ajudar nessas coisas também, mas isso aqui vai muito mais além, muito mais profundo. Essas pessoas estavam sobrecarregadas do legalismo, das tradições que agora impediam eles de ter um relacionamento genuíno com Deus. Eles já não conseguiam mais estar com Deus, a ter alegria em Deus, a se encherem em Deus, porque estavam pesadas as cargas. E se você desse um passo para a esquerda a mais do que você podia dar, está mudado. Se você esquecesse de lavar o cabo da panela, está mudado. Já não havia mais gozo no viver com Deus. Viver com Deus era viver debaixo de jugo e de regras. E quantas igrejas hoje, nos dias de hoje, estão tomando o mesmo caminho que os fariseus tomaram? E olha, eu vou dizer, eu como pastor, principalmente que eu prego a liberdade em Cristo Jesus na igreja, e não a libertinagem. Existe uma diferença entre liberdade e libertinagem. Muita gente me critica e diz assim, não pastor, não tem jeito, o povo tem que ter regra. O povo, o que a gente está dizendo com isso? O povo precisa de jugo. Mas a palavra de Deus diz que Jesus veio tirar o jugo. Eu vou por jugo? Eu vou pegar, olha essa criança, coisa linda, e vou começar a dizer para ela assim, olha, você tem que deixar o cabelo crescer. Você tem que sentar daquele lado da igreja e a sua companheira futura vai ter que sentar lá do outro lado. Você tem isso, 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 tem isso. E ainda esperar que ele tenha alegria do céu de Jesus. Jesus veio tirar o jugo e trazer a liberdade, não a libertinagem, porque hoje em dia também o outro lado, as pessoas estão dizendo assim, então se eu sou livre eu posso fazer o que eu quiser, então eu vou viver do jeito que eu quiser. Não, eu tenho a liberdade de escolher uma vida digna do Senhor. Glória a Deus. Eu posso pecar? Posso, mas eu tenho agora a liberdade de escolher não pecar. Eu tenho a liberdade de escolher não adulterar. Eu tenho a liberdade de escolher não roubar, de não mentir. Eu não tinha essa liberdade, porque a palavra de Deus me disse que eu era escravo do pecado. E um pecado levava a minha vida a outro pecado. E um abismo me levava a outro abismo. Mas agora em Cristo eu recebi a liberdade de evitar os abismos. De evitar o pecado. De dar um basta e dizer assim, eu fui até aí, mas daqui para cá eu volto. Eu convergi a minha vida para outro caminho. Porque salvação é conversão. É eu deixar o caminho que eu seguia para viver um outro caminho diferente. Livre. Livre do peso da lei. Livre do peso do jugo. O que não significa não obedecer os mandamentos de Deus. Pelo contrário, de poder obedecer os mandamentos com voluntariedade e alegria. Me regozijando quando o Senhor me diz, não matarás, não roubarás, não adulterarás. Honrarei pai e mãe. Eu poder me alegrar e dizer assim, que bom é que hoje eu posso e tenho a liberdade de escolher honrar o meu pai e minha mãe, porque antes eu não tinha essa opção. Antes, pelo pecado, o que eu podia fazer, o que eu era levado a fazer era desonrar. Mas hoje eu tenho uma escolha. Hoje, mesmo que eles tenham sido os piores pais deste mundo, hoje, mesmo que eles tenham sido ausentes na minha vida, mesmo que eu nunca tenha conhecido meus pais, em Jesus eu tenho a liberdade de honrá-los. Glória a Deus. Alguém já parou para ler que esse versículo não é condicional? Amarás pai e mãe se eles foram bons pais? Não tem condição. Muitos de nós tivemos pais terríveis.
Aliás, muitos de nós temos até dificuldade de relacionar com Deus, porque a nossa figura de pai dentro de casa era terrível. E aí quando alguém diz para você, Deus é pai, você fala assim, eu estou querendo outro pai, já tive aquele lá que foi uma desgraça na minha vida. Eu vou fazer, mexer com ele, deixa ele lá, ele é pai, esse negócio de pai é terrível. Não, hoje em Cristo tem essa liberdade de viver. E Jesus está chamando a nossa atenção a respeito dessas coisas. E a terceira coisa que eu quero trazer aqui nessa confrontação aqui é que os legalistas, no fim, eles sempre querem dar uma lição ao Senhor Jesus. Já percebeu isso? O legalista dentro da igreja, ele sempre acha que ele é mais do que Jesus. Ele dá ordem a Deus. Ele acha que ele pode ensinar a Jesus como fazer o ministério. Ele acha que ele pode ensinar o pastor como fazer o ministério. Eu sei que muitas vezes as pessoas têm boas intenções. Não, o pastor vai lá, né, tem que colocar algumas regras para segurar o povo. Sim, existem regras que a gente precisa ter mínimas para que a gente possa ter uma boa condição. Né? Como no nosso culto, nós temos liturgia. Liturgia é regra. A regra que a gente tem do culto. Primeiro a gente, né, se reúne na escola dominical, depois a gente toma um café, essa é a nossa liturgia. Né? Depois nós iniciamos com a abertura da palavra, com os cânticos, com os anúncios, com a pregação da mensagem, com o apelo. Isso é liturgia. Nós definimos uma liturgia para a nossa igreja. Só que essas coisas não estão acima da palavra de Deus. E se for necessário mexer nessas tradições que nós criamos aqui na CVV em prol da palavra de Deus, nós estaríamos dispostos? E eu vi que é muito difícil a gente mexer nas tradições. Na última reunião que nós tivemos com a liderança, eu toquei num ponto que para mim é importante, a gente precisa começar a pensar a respeito, porque a nossa igreja está crescendo, está ficando cheia, daqui a um tempo nós vamos precisar de ter mais de um culto na igreja, a gente vai ter que mudar um pouco a nossa liturgia. Será que a nossa liturgia se tornou mais importante do que a palavra de Deus? Ou por causa da nossa liturgia, das nossas tradições locais, a gente não vai dar seguimento à palavra de Deus? Porque eu sei que vai acontecer. O legalista, ele gosta de viver dessa maneira. E o dia que a gente mexer nessa estrutura e mudar algumas coisas, tem gente que vai deixar a igreja. Porque a tradição é muito mais importante. Às vezes a gente não é, às vezes a pessoa não muda da igreja, manda a gente embora da igreja. Quem teve a oportunidade de estar comigo na última igreja que eu estive, sabe muito bem disso. Quando foi necessário mexer em algumas tradições por causa da palavra de Deus, correram com a gente lá. Por isso hoje nós estamos reunidos aqui. Porque a tradição começa a se tornar mais importante do que a própria palavra de Deus. Ou seja, a tradição é servida pela Bíblia e não a Bíblia é servida pela tradição. Isso não pode acontecer. A segunda parte dessa passagem fala da condenação. Porque se a gente insistir em viver dessa maneira, existe condenação. O versículo 6 ao versículo 9, a palavra de Deus fala a respeito disso. Né? Aqui Jesus ele vai responder a respeito da tradição e mais uma vez ele vai mostrar a gente o que? A Escritura. Ele vai mostrar, olha, vocês estão falando de tradição? Eu estou falando da palavra de Deus. Olha o versículo 6 e 7. Ele diz, e ele respondendo disse-lhes, olha, foi a resposta à tradição. O que eles tinham perguntado para Jesus? Jesus, como é possível que os seus discípulos, que se dizem homens de Deus, estão comendo sem lavar as mãos? Porque é a nossa tradição. Olha a resposta de Jesus. Ele não foi discutir a tradição com eles, não. Olha a resposta que ele deu. Ele voltou na palavra. E respondendo, disse-lhes. Aí, bem profetizou quem? Isaías. Eles conheciam bem quem Isaías era. Um dos maiores profetas. Acerca de vós, hipócritas, que está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Isso, infelizmente, não ficou lá naquela época. Até hoje, os nossos cultos estão impregnados de legalistas que estão ensinando doutrinas de homens. As igrejas estão impregnadas de crentes vivendo na doutrina do homem. É hora da igreja se libertar e viver a liberdade que há em Cristo Jesus. De andar em santidade com alegria no coração, de entregando aos mandamentos de Deus de uma maneira voluntária.
trazendo a oferta e a adoração, não porque o pastor vai lá no escritório e fica checando o livro e te chamar a atenção se você não entregou. Não, fazendo isso como um ato de adoração. Graças a Deus aqui eu nunca vi o livro, eu nunca soube de quem ou de quem não entregou o dízimo, porque eu não preciso disso. O que eu posso é ensinar para você que esse é um ato que expressa a nossa adoração a Deus. E se você for um adorador, eu te convido a vir adorar. Porque na verdade a palavra de Deus diz que Deus não recebe de quem não entrega de uma maneira voluntária. E na semana passada nós tocamos esse assunto. Eu disse, é melhor você guardar a sua carteira no bolso e ficar com o seu dinheiro. Porque Deus está chamando e procurando aqueles que o adorem, e o adorem em espírito e em verdade. O teu serviço na casa de Deus tem sido feito como um ato de adoração? Ou você hoje serve ao Senhor e trabalha na igreja por obrigação? Por se sentir na obrigação de agradecer a Jesus pelo que Ele fez por você? Coisa boa você se sentir grato pelo que Jesus te fez. Mas se essa é a motivação que te leva a trabalhar, você está vivendo de uma maneira legal. E tem muito crente vivendo como os fariseus. Aqui tem algumas coisas que nós podemos aprender aqui com essa resposta de Jesus. A primeira delas, sempre vá às Escrituras e aplique a vida hoje. Uma das coisas que eu mais admiro na pregação do Billy Graham é que com frequência ele usa a frase assim: a Bíblia diz. Eu gosto dele porque ele está sempre dizendo. A Bíblia diz, a palavra diz, querido, é assim que a gente responde ao mundo. Quando alguém vier e começar a falar mal da sua fé, você diz, a Bíblia diz. Não entre em discussão vã. Você não precisa, você vai lá e o que você precisa é levar a palavra da verdade, nada mais. A segunda coisa que eu vejo aqui nessa passagem é que a gente deve resistir em adicionar ou subtrair das Escrituras. A gente não deve adicionar mais nada à palavra de Deus e nem retirar nada da palavra de Deus. Se você faz parte da igreja civil, uma das coisas que está na nossa confissão de fé é que nós cremos que a palavra, na sua inteireza, na sua totalidade, ela é a profecia de Deus para nós, a verdade absoluta de Deus para nós, na sua inteireza. Não é, isso aqui eu tiro, isso aqui não é para os dias de hoje. Isso aqui não, isso aqui é para amanhã, isso aqui foi para os dias de ontem. Se ela é a profecia de Deus para mim, ela é a profecia de Deus por completa hoje, ontem e amanhã. Porque Deus ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. E a sua palavra. A terceira coisa que nós podemos aprender aqui com essa passagem é que é fácil a gente falar algo ou cantar algo que a gente realmente não vive. A gente aqui, que coisa boa, o louvor foi maravilhoso, né? Que delícia, cara. Né? Gostoso, a gente aqui louvando, adorando, eu vi a igreja assim, louvando, adorando o Senhor Jesus, né? E coisa boa, mas muitas vezes a gente canta e fala coisa que a gente, na verdade, não está vivendo. E a gente devia parar para pensar, olha, eu estou cantando isso, estou vivendo isso que eu estou cantando. Não estou dizendo que a gente não pode cantar essas coisas na igreja, tá? Pode continuar cantando. O que a gente deve fazer é analisar se a gente está vivendo o que a gente está cantando. Eu estou vivendo o que eu estou dizendo, senão eu sou hipócrita. Se eu canto, diz, Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida. Mas na hora que você chega na sua casa, você fecha a porta e fala, não, Senhor, daqui para dentro quem manda sou eu. Fala, não, Senhor, entra na minha vida. Aí quando você tomar uma decisão de trabalho, você fala assim, não, Senhor, eu sei que o Senhor está falando outra coisa aqui, mas eu sei o que eu estou passando e eu sei o que eu vou decidir. Nós estamos vivendo tudo igual. E a quarta coisa que a gente tira aqui dessa passagem é que as Escrituras elas devem sempre assumir a supremacia sobre a tradição. Querido, a palavra de Deus ela é suprema. Ela está acima de todas as coisas, inclusive das nossas tradições. Hoje há vários grupos conhecidos, né? Os católicos, os mormons, os muçulmanos,
que hoje colocam as traduções num nível igual ou superior à palavra de Deus. Por isso que a gente se sente diferenciado. Porque para nós, evangélicos, nós temos que a palavra tem a supremacia. Aí a gente até se acha no direito de falar mal deles. Mas olha, vou dizer uma coisa, não digo mal deles, não, porque na verdade muita gente dentro da igreja evangélica está vivendo exatamente como eles. Equiparando a tradição ou colocando a tradição acima da palavra de Deus. Hipocrisia. Hipocrisia. A gente acha que as nossas preferências ou as nossas traduções têm mais peso do que a palavra de Deus. A gente acha, não, porque desde quando eu cresci na igreja, desde que eu vinha na igreja, desde 1940, e não sei quanto, a gente cantava hinos lindos, e hoje em dia agora tem bateria, tem teclado, tem guitarra, né? Então eu não vou fazer mais parte da igreja. Onde na Bíblia diz que a gente não pode ter instrumentos musicais? Pelo contrário, a palavra de Deus diz que o Senhor criou os músicos e os instrumentos musicais. Ele é o Criador de todas as coisas. Amém. E ele diz, tudo que tem fôlego, ouve. Então, louvor de verdade eram aqueles hinos que nós cantávamos, mas e antes do tempo dos hinos? Porque teve uma outra geração que quando encontrou os hinos também teve problema. Falou assim, que negócio é esse? No nosso tempo o cântico é diferente. Agora esses hinos modernos aí dos dias de hoje, já parou para pensar nisso? Que antes de você houve um outro tempo, e que o seu tempo foi moderno para o tempo anterior. Mas a gente acha que o nosso tempo é melhor do que o tempo dos outros. Não é assim que a gente acha? Não é assim que a gente diz para os nossos pais, no dia que a gente começa a crescer e se tornar um pouco mais maduro, aí a gente diz assim, você não sabe de nada, pai, você não sabe de nada, o mundo é outro. A gente faz da mesma maneira. Olha o versículo 8, ele diz, porque deixando o mandamento de Deus, olha o que aconteceu. Deixando o mandamento de Deus, retende a tradição dos homens, como o lavar dos jarros, dos copos, e fazer muitas outras coisas semelhantes a essa. Ou seja, o problema não era só isso, tinha muitas coisas que haviam sido acrescentadas. Deixar, aqui a palavra significa demitiram, eles deixaram ir, ou seja, eles mandaram embora os mandamentos de Deus para seguirem as tradições dos homens. E o versículo 9 agora não diz só que eles só deixaram os mandamentos de Deus, mas que eles agora também rejeitam os mandamentos de Deus. Olha lá, versículo 9. Diziam-lhes, bem invalidais o mandamento de Deus, para guardardes a vossa tradição. A frase aqui, bem invalidais, é como Jesus estivesse aqui dizendo que eles fizeram um bom trabalho em cortar as Escrituras para que eles pudessem manter as tradições. E aí Jesus vai corrigir. Ele chamou a atenção, ele mostrou a condenação que existe sobre isso, mas ele traz a correção. Ele é um Deus de graça e misericórdia. Então Jesus agora ele não acabou de trazer à luz as leis legalistas, as crenças e o comportamento hipócrita. Ele vai falar, tem mais aqui. Versículo 10. Ele vai lembrar do quinto mandamento. Vocês estão deixando os mandamentos de Deus por própria tradição? Deixa eu lembrar de um mandamento que Deus mandou vocês seguir. Olha lá. Moisés, ele vai lá e lembra do quinto mandamento. Moisés disse, honra o teu pai e a tua mãe. E aí lá em Êxodo, isso está lá em Êxodo capítulo 20, versículo 12. E aí quando ele vai lá no Êxodo 21, 17, aqui a gente tem a parte positiva do mandamento, mas lá no 21, 17 tem a parte negativa, que repete depois lá em Levíticos 29, onde ele diz lá, a quem maldisser o pai ou a mãe, certamente morrerá. Ali, quando Moisés recebeu os 10 mandamentos, ele recebeu a parte positiva. Depois, mais tarde, ele recebeu o complemento. Não que faltava alguma coisa, mas ele recebeu a explicação. Olha, honra pai e mãe, e assim viverás muito. Existe uma promessa. Porque se você não honrar pai e mãe, mais tarde ele diz, você vai o que? Certamente morrer. Aliás, nós aprendemos aqui que o costume daquela época era quando um filho não submetia mais os pais pegavam aquela criança, levavam à porta da entrada da cidade e apedrejavam. Porque o mal se cortava pela raiz. Para que aquilo não crescesse, não espalhasse, era assim que acontecia.
medo de dar uma varadinha no menino. Querido, olha, entenda uma coisa, a lei não proíbe de você educar o seu filho. A lei proíbe de você violentar o seu filho. Você educar o seu filho, se for necessário usar uma varada, a polícia não vai te prender por causa disso. Não, ela não vai te prender por causa disso. Agora, você não pode abusar da correção, violentar o seu filho. Mas você deve. E ó, que graças a Deus que a coisa era muito pior no passado. E olha o que ele diz no versículo 11. Vós, porém, dizeis, olha ele dizendo de novo, olha, tá vendo? Não foi Deus, foi vocês que disseram. Ou seja, ele estava dizendo, eu sei o que a Bíblia diz, mas vocês agora estão dizendo, porque isso é coisa de gente, aquelas pessoas que a gente está falando, não, o importante é que você seja feliz. Eu lembro, teve um dia uma pessoa que quis sair da igreja e tal, deu alguns motivos pra gente e tal, e a gente naquela conversa, e eu não lembro quem estava comigo naquele dia naquela conversa, falou assim, não, fica tranquilo, não, vai em paz e tal, o importante é que você seja feliz. Eu falei, não. O importante é que você seja feliz. O importante é que para onde você vá, você comece a obedecer a Deus. Então, pouco importante para a sua alegria ou a sua felicidade. Eu quero que você seja feliz, não é isso? Não estou dizendo isso. Mas mais importante do que a sua alegria ou a sua felicidade é você estar numa igreja onde você vai aprender a andar nos caminhos do Senhor. Então, o importante não é que você seja feliz, o importante é que você se torne um verdadeiro cristão. E hoje a gente diz, não, fica lá, está bem, o louvor lá é gostoso, é alegria. Se o louvor for gostoso, mas você não estiver aprendendo a viver a verdadeira vida cristã, sai correndo de lá, querido, porque o louvor não te leva para o céu. Só o Senhor Jesus pode te levar. Você pode ir feliz da vida para o inferno. Abençoado, cheio de bens. Gordinho, rosado, cabeludo, ainda assim, e ele continua no versículo 11 dizendo, olha o que ele estava dizendo, se um homem disser ao pai ou mãe, aquilo que poderia aproveitar de mim é corbã, isto é oferta do Senhor. Olha como Jesus pegou aqueles líderes religiosos agora. Corbã, e ele explica o que é essa palavra hebraica, corbã, né? Significa oferta ao Senhor. O que acontecia? A palavra de Deus diz que o filho tinha que honrar o pai e mãe. Fazia parte do honrar pai e mãe quando seu pai e sua mãe ficassem velhinhos e não pudessem mais cuidar dele mesmo, você tinha que ter a responsabilidade de cuidar dos seus pais, de cuidar da vida deles, de cuidar da saúde deles, de cuidar dos bens deles. Você tinha essas coisas, então você tinha que dar do que era seu para os seus pais, para que eles pudessem dizer. Aí os homens, pela tradição, encontraram uma maneira de fugir dessas coisas. Não foi Deus que mandou fazer isso, foram as tradições dos religiosos. Não, olha, então é o seguinte, se você declarar, por exemplo, a sua fazenda, cadê os fazendeiros aí? Cadê os fazendeiros aí? Deus escondeu atrás da coluna. Cadê o Wesley, William, as suas fazendas, os seus bois, suas terras, sua poupança, Aí você falava assim, não, olha, eu agora declaro tudo isso que eu tenho, corbã, ou seja, dedicado ao Senhor. Aí você não precisava dar mais para as outras pessoas aquilo, porque agora você tinha prometido que o dia que você deixasse de existir, tudo aquilo ia ser do Senhor. Então essa foi uma maneira que eles encontraram de se livrar de ter que ajudar os pais. Então quando o pai chegava lá e falava assim, meu filho, estou precisando aí de um quilo de açúcar, as coisas, pai, tudo é corbã na minha casa. Eu não posso te dar porque agora eu dediquei ao Senhor. Ou seja, eles encontraram pela tradição uma maneira de invalidar o mandamento de Deus. Você está entendendo do que eles são chamados a atenção? Tradição de homens. E olha só, o negócio não ficou só de não dar. Versículo 12. Nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe. Então não era nem mais só dividir o que eles tinham com o pai e com a mãe, mas eles já não tinham mais nenhuma obrigação com seus pais. Ou seja, os pais eram completamente abandonados e estava tudo legal da lei da certa.
Já viu aquele crente que fica tentando, né? Ele sabe que ele está errado, e ele começa a pedir conselho para você, aí ele pergunta uma vez, aí você dá uma resposta bíblica, aí ele fala assim, não, mas... Porque ele está esperando você o quê? Dar uma resposta que dê argumento para ele continuar naquilo que ele quer fazer. E olha, eu vou dizer uma coisa, que toda vez que alguém falar da palavra de Deus, e logo depois de falar da palavra de Deus, disser assim, mas, fique atento, preste atenção, sabe por quê? Porque é bem provável que eles vão agora ir exatamente ao oposto do que a palavra de Deus tem. Abre o teu olho. Deus diz isso, isso, mas, abre o teu olho. E aí no versículo 3, ele faz Jesus faz uma acusação agora, porque eles eram o quê? Charlatões espirituais, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vos ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhante a estas. Olha só, tinha muita coisa que o povo estava fazendo que já não tinha mais nenhum valor diante de Deus. Eles já tinham invalidado, eles estavam vivendo de uma hipocrisia legal, através de regras, através de leis inventadas pelos homens, pelas tradições dos homens. E por isso eu chamo a atenção da nossa igreja. Hoje a igreja civil neste lugar. O que é que na nossa igreja tem se tornado uma tradição que venha a invalidar a palavra de Deus? Se há alguma coisa, nós precisamos cortar pela raiz. Ou seja, nós devemos lembrar sempre aqui neste lugar, querido, que a tradição ela é boa, a tradição ela ajuda a gente a crescer, a gente a aprender com ela, mas a tradição não está acima da palavra de Deus. A supremacia aqui neste lugar é da palavra e não da tradição. E se um dia nós precisarmos mover todas as coisas por causa da palavra de Deus, olha, tenha certeza que eu não vou ter medo de confrontar essa igreja. E se de novo eu tenho que ser mandado embora desse lugar, que seja assim. Mas eu vou lutar pela supremacia da palavra neste lugar. Amém. Já tenho preparado a igreja, dizendo que a gente vê, nossa igreja já está bem cheia. Vai chegar um ponto que nós vamos precisar ter um segundo culto. Na verdade eu não queria, eu preferia ir para um lugar melhor, uma igreja maior, que a gente pudesse estar sempre todo mundo junto. Mas financeiramente ainda essa não é a nossa realidade. Nós não estamos lá na realidade financeira. E nós temos que trabalhar com aquilo que Deus nos deu. Se chegar o dia em que nós precisarmos termos 2 serviços pela manhã, nós vamos ter que cortar algumas coisas que nós estamos acostumados a fazer na nossa igreja. Porque mais importante é a palavra de Deus ser anunciada nesse lugar do que as outras coisas que nós fazemos. É muito bom nós termos a comunhão de café, porque é importante, a palavra chama a gente para a comunhão, mas nós talvez tenhamos que mexer nisso e fazer de uma maneira diferente. Eu estou dizendo que nós não vamos ter, mas nós vamos ter que talvez mexer nessas coisas. Talvez nós tenhamos que mexer na maneira e no tempo que nós temos o nosso serviço e a nossa escola dominical. Talvez a gente tenha que mexer na estrutura de como nós servimos a nossa célula. Lembrando que é mais importante a supremacia da palavra do que as tradições que nós estamos criando. Nas tradições nós podemos mexer, nunca na palavra de Deus. Eu queria deixar com você uma passagem que está lá em Isaías, no capítulo 1, versículo 11, que mostra uma maneira de nós não caminharmos para a superficialidade espiritual, ou seja, nessa religião ritualista, sem sentido, sem valor, humano, como Jesus disse. Isaías, logo no capítulo 1, do versículo 11 ao 17, ele chama a atenção do povo de Israel a isso. E olha o que ele diz. De que me serve, aqui é Deus falando, pela boca do profeta Isaías. Olha o que Deus estava falando ao povo aqui. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevadas, nem me agrado de sangue de bezerro, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isto de vossas mãos, que viesses a pisar os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E as luas novas, e os sábados, e as convocações das assembleias, não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as odeia.
já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Olha o conselho. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Olha, ele não falou nada de mão e de jarros aqui. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai de causa das viúvas. Vinde então e argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como brancas lãs. Se quiserdes obedecerdes, comereis o bem desta terra. O que ele estava dizendo aqui? Não adianta nada todos esses rituais, não adianta nada todo esse culto, todo esse louvor, toda essa adoração, todo esse movimento da igreja, se não houver um desejo de servir, gente. Se não houver voluntariedade no coração, se nós não estivermos ajudando os necessitados. E olha, eu vou dizer aqui, hoje nós vamos ter a oportunidade de ajudar um irmão que está em necessidade, o irmão Ramon. Cadê o irmão Ramon? Ele está aqui. O irmão Ramon tem vivido uma situação difícil, ele hoje ele está vivendo, ainda não, você já foi na Casa Nova? Não. Está vivendo num shelter aqui em Lourdes, passando grandes dificuldades. Teve uma criança recentemente, ele sofreu algumas cirurgias, há 2 semanas atrás ele teve que fazer uma nova cirurgia, né? E hoje ele falou: pastor, eu tenho saído nas ruas e vendido chocolate, eu trouxe alguns, eu posso vender aqui na igreja depois do culto? Porque eu estou precisando, né? E eu falei: lógico que pode, irmão. Está aqui, hoje ele está aí, hoje é o que ele pode fazer, o que ele pode fazer. Se você gosta de tomar chocolate, ajuda o irmão. Se você não gosta de chocolate, dá uma oferta. Ajuda. É alguém que está precisando. É muito fácil a gente olhar para a vida dele e julgar. Não, ele é um homem jovem, ele podia estar fazendo isso, aquilo e aquilo outro. Ele não sabe o que aconteceu, o que passou. O Senhor nos chama a ajudar as pessoas com o coração. Nós tivemos a oportunidade de ajudar algumas outras pessoas aqui na igreja. Nós temos ajudado com os alimentos que nós temos servidos. E o Senhor está falando que me adianta todo esse culto que nós realizamos hoje aqui neste domingo de manhã, se nós não servirmos e ajudarmos os necessitados. Isso sim é a adoração que eu espero. Esse é o meu louvor. Nossa igreja está se preparando para começar a sair nas ruas aos fins de semana, durante o inverno, servir sopa para aqueles que vivem na rua. É muito fácil dizer: eles escolheram essa vida. É verdade, teve muitos que escolheram essa vida aqui. Mas muitos escolheram essa vida porque não tem escolha, porque quem está no pecado só é levado a pecar mais e a cair no abismo. Você que hoje está no Senhor e não está nas ruas, dê glória a Deus, querido, e sirva. Porque Deus te livrou.